Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou broker especialista no mercado imobiliário americano e no vídeo de hoje temos aqui novamente Izzy Pinho. Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui. Que bom ter você aqui mais uma vez. Gente, a Izzy é advogada de imigração aqui em Orlando. Olha que maravilha! Ter uma pessoa para falar pra gente sobre os vistos, sobre processos, tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os vistos mais usados no momento. That's what I'm talking about. Wait! Okay now. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring it down. Então, os vistos mais utilizados por brasileiros vai ser sempre o lado familiar, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que imigram para os Estados Unidos por meio de casamento ou até mesmo por pais, filhos, irmãos. Então, essa é uma das maneiras mais comuns de você vir para os Estados Unidos hoje. E dependendo da categoria, por exemplo, se é um visto por irmão, bastante demorado, né? A gente vê hoje pelo menos uns 15 anos de espera após a aplicação do caso. Era 12, agora já tá em 15 para irmão? Uhum. Ah, e pai e mãe? Pai e mãe não, pai e mãe é bem mais bem mais objetivo. rápido. Por quê? Porque assim, tanto um casamento como cidadão americano, quanto uma aplicação de filhos para pais, filhos que são cidadãos americanos para pais, não existe uma limitação numérica. Ah, entendi. Entendeu? E quando existe a limitação numérica, por exemplo, o caso dos vistos de irmãos e até mesmo casamento com uma pessoa que tem apenas o green card, você entra numa fila de espera. Ah, por isso que demora. Por isso que demora. E também, assim, o que a gente mais vê, o que mais se conversa hoje em dia, o que não era algo, né, há 10 anos atrás que era muito conversado, são os vistos de trabalho. Então, todos aqueles vistos que você vê EB, seja um EB1, um EB2, um EB2NW ou um EB3, são vistos que lhe levam ao green card. Então, o benefício da aprovação do visto, eventualmente, é um green card. Ah, e esses EB é trabalho? É trabalho, mas não necessariamente você precisa ter um empregador americano. Por exemplo, um EB1, o EB1 habilidades extraordinárias, também tem outras categorias, você pode vir com ou sem empregador, dependendo da categoria que você está se encaixando no EB1. Já o EB2, se você faz o EB2 tradicional, você precisa de um empregador americano. Se você faz um EB2 NIW, ou seja, você está utilizando do interesse nacional, você consegue aplicar esse visto sozinho. Já para todas as categorias do visto EB3, você precisa de um empregador americano. Olha as caras. Tá todo mundo assim aqui, ó. Tipo, meu Deus. Peraí, vamos dar um resuminho mais... Deixa eu ver, um pouquinho mais de detalhes, gente, porque ó, eu quero aprender. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, os vistos que a gente vê mais sendo utilizados, fora os que a gente já conversou, são os vistos EBs. Se chama Employment Based, em português seria baseado em emprego. Entendi. Essa é a tradução. Para as categorias de EB, nós temos diferentes categorias. Por exemplo, EB1, que engloba outras categorias, mas o mais famoso do visto EB1 é o visto de habilidades extraordinárias. Esses vistos a gente está falando, por exemplo, um jogador de futebol famoso, uma atriz famosa, ou alguém, por exemplo, na área de business que se destacou e consegue comprovar habilidades extraordinárias. Então, engloba diferentes profissionais, não existe uma profissão específica para esse visto. EB1. EB1. Então, Exato. Habilidades especiais extraordinárias. E tem outras categorias, mas ele é mais famoso e se encaixa mais nesse aspecto das muita habilidades gente extraordinárias. ainda tira esse tipo de visto. Sim, é um E visto. ele leva ao green card. Ele a aprovação do visto ele leva a um green card. Entendi. Certo? Porque são aplicações separadas. Então, você aplica para o visto e daí você aplica para o green card ou você faz essa aplicação conjunta. Entendi. Ok? Tá bom, EB1, tá? Entendido. Agora, EB2. EB2. O EB2 existem duas categorias. Eu tô aprendendo aqui com vocês. O EB2 que eu digo tradicional, ele é por meio de um empregador americano. Então, ou você tem uma formação avançada, por exemplo, um bacharelado mais 5 anos de experiência, ou habilidades excepcionais na sua área,
e você tem um empregador americano, você estaria fazendo o EB2 tradicional com o empregador americano. Mas se você tem essas qualificações e você tem um projeto ou algo que você estaria propondo para os Estados Unidos que demonstra que a sua vinda para os Estados Unidos é de interesse nacional, esse é o tão famoso EB2NW. Eu posso dizer que esse é o visto mais aplicado por brasileiros dentro de todas as categorias de EB. Uau! Porque é o que a gente chama de self-application. Você consegue aplicar sozinho sem a necessidade de um sponsor, mas isso aumenta os critérios do visto e você tem que comprovar não somente que você é um profissional qualificado dentro das regras do EB2, mas que também a sua vinda para os Estados Unidos é de interesse nacional. Me dá um exemplo, igual você deu do EB1, que seria um artista famoso, um cantor. Agora me dá do EB2. Por exemplo, um caso que a gente está enviando essa semana, certo? O nosso cliente, ele é um profissional extremamente conhecido no meio da aromaterapia. E ele é um doutor extremamente qualificado, com artigos publicados, aparição na mídia, ele é um empresário. A gente criou com ele, né? Ele apresentou um plano pra gente do que ele gostaria de fazer nos Estados Unidos com todo esse conhecimento que ele tem. A gente entendeu que o caso dele é um caso forte de EB2NW e estamos enviando a petição dele hoje. Mas vários outros profissionais a gente já ganhou caso de EB2, né? A gente tem muitos casos. Então, por exemplo, consultor de negócios, vamos supor que você trabalhou anos e anos na área de otimização de negócios. A gente tem várias pessoas no ramo. Você é formado, você é pós-graduado, talvez você tenha um mestrado, você tem 20 anos de experiência, tem um currículo forte. A gente pode conversar, entender o que é que você gostaria de fazer aqui nos Estados Unidos e saber se o EB2NW especificamente seria algo para você. Entendi. Entendeu? E aí, depois desse, EB3. EB1, EB2, então vamos, EB3. O EB3, ele é um visto tradicional de empregador americano. Então, a gente não tem como circunver a necessidade de ter um empregador americano. E dentro do EB3 existem 3 categorias. Você vai ter a categoria profissional, a categoria skilled e a categoria unskilled. Então, isso vai depender das qualificações que aquela vaga requer. Então, por exemplo, se aquela vaga requer no mínimo um bacharelado, ela seria uma vaga profissional. Se ela requer no mínimo 2 anos de experiência, seria uma vaga skilled. Menos do que isso é uma vaga unskilled. Você precisa de um empregador americano, não tem como você aplicar isso sem. E é tanto o EB2 com o empregador quanto o EB3, a gente passa por 2 fases. A primeira fase é o pedido de certificação de trabalho junto ao Ministério de Trabalho americano e a segunda fase seria o processo imigratório, né? Então tem uma parte trabalhista administrativa e a outra seria no âmbito imigratório. Todo esse processo ele demora um certo tempo, tem fila de espera, mas é bem mais objetivo, por exemplo, do que um EB2NW, que você tem que comprovar um interesse nacional que é subjetivo por si só. E a gente tem muitos casos de EB3 e dá super certo. Esses casos de, tipo, quando eles vão numa feira no Brasil contratar, não. Aí é onde, com muita sinceridade, eu tenho que dizer que a oportunidade maior que você tem de conseguir uma vaga de trabalho por meio de um EB3, muitas vezes é por meio de conexões. Então, assim, eu conheço a Denise, ela conhece meu trabalho, ela confia em mim e ela vai estar disposta a me patrocinar para um visto de trabalho para que eu venha e trabalhe para a empresa dela. Entendi. Posso te dizer que na grande maioria das vezes é isso que a gente vê, a não ser que a gente esteja falando de empresas muito grandes e talvez você vai precisar de um recrutador ou algo do tipo, que vai conseguir fazer essa conexão entre você e a empresa. Porque o que a gente vê tá bom, eu vou ali no site de empregos, por exemplo, um Indeed.com, né? Não vai. E você vai fazer aplicações de trabalho e você não tem um visto de trabalho, a maior barreira de contratação que você vai encontrar é ali. Você não tem permissão de trabalho, eu não estou disposto a entrar num visto que é demorado com você, eu nem lhe conheço, não sei a qualidade do seu trabalho, não vou fazer isso. Então, é muito objetivo. E a empresa pode ser qualquer empregador americano ou tem requisitos, tamanho, volume, dinheiro? Tem requisitos, obviamente, a empresa ela tem que demonstrar capacidade financeira. Então, isso que é capacidade financeira? A capacidade financeira de pagar aquele salário, né? Então, você tem que ter ou um lucro suficiente ou bem suficiente na empresa
para que você consiga comprovar essa necessidade financeira, mas não é nada do outro mundo. Entendi. Ótimo. Daí, depois do B3, vamos pra qual? BB5. Ah, não tem B4 não? Então... Então é B4, mas é religioso, é muito pouco utilizado. Acho que a gente tem que o focar B4 no que... é religioso, só pra gente citar pro pessoal. Exato, mas a gente tem que focar nos que a gente realmente vê sendo utilizado. E o B5 é uma grande oportunidade. Então, se você é uma família, um aplicante que realmente tem um capital mais elevado, líquido separado para fazer um investimento, o EB5 é uma oportunidade para você. Você pode tanto fazer um investimento de EB5 direto quanto indireto. Indireto seria por meio de centros, né, regionais, no qual você estaria fazendo um investimento em um projeto. Então você é um projetos investidor específicos, né? Sim. Muito importante você ter uma assessoria muito séria sobre isso. E outra maneira é que você pode estar fazendo um investimento direto, ou seja, criando sua própria empresa, gerando seus próprios vagas de trabalho que são requeridos para o visto. E quanto que tá o valor hoje? No mínimo, o investimento seria de 800 mil. Gente, quando eu tirei licença era 500 mil. Era 500 mil, aí depois subiu. Mas é isso. Esse é o famoso, né? O EB5 é o famoso visto de investidor para quem realmente tem uma condição financeira muito boa. E são, eu já vi hotéis, já vi estádios, estação de esqui. São projetos específicos, não é qualquer negócio. Exato, e se estão te vendendo qualquer negócio, aí tu pensa 10 vezes antes de investir teu dinheiro, porque a maior dificuldade vai ser receber esse investimento de volta, porque o EB5 em específico, ele requer que o seu investimento esteja em risco, né? Porque senão não é um investimento. Então, o risco, ele é essencial para que você obtenha o seu green card. Não, e é importante tá falando com um profissional sério, escolher muito bem esse projeto para não perder o dinheiro e para realmente sair o visto, né? Sim. Porque você perde o dinheiro e não sai o visto. Existem casos de pessoas que perderam o dinheiro e não saiu o visto e a gente não quer que isso aconteça com você. Mas também tem muitos casos de green cards que foram emitidos e que as pessoas receberam os investimentos. Tem mais do que... Eu tenho casos de clientes que com 1 ano receberam a documentação e receberam o dinheiro de volta e tem lucro, pessoas que me contam. Maravilha. Então também se fizer o projeto certo, dá certo, né? Tem só que escolher muito bem um profissional. Sim. Novamente o que a gente fala, né, da necessidade de estar escolhendo muito bem o profissional que vai te ajudar. Exato. E eu te diria também que existem vistos de não imigrante, mas para propósitos de green card, eu acho que a gente cobriu a grande maioria. Esses são os mais usados no momento, né? Ao lado dos familiares, que a gente sabe, né, gente? Casal com americano, né? Se eu tiver essa sorte, já resolve a vida. Ou então, igual os bichinhos, os meus nenéns, os dela, nasceram aqui, já saíram com Social Security lá da maternidade. Eu brinco com eles, eu falo, filho, você não sabe, mas tu nasceu, saiu da barriga, já tinha ali tudo pronto, porque a mãe passou um perrengue. Então, né, os vistos familiares, né, ao lado desses vistos de trabalho, são caminhos, né, que a gente tem aí para tornar possível e regular essa imigração, né? Muito importante isso, gente. Muito importante. E só uma dica para deixar, pra gente cobrir todos os aspectos, se estão lhe vendendo um asilo e estão vendendo algo muito fácil, não é a melhor estratégia para você. Não, verdade, muito bom falar isso. Desde que eu cheguei aqui, eu vejo pessoas caindo nesse golpe do asilo. Exato. Muito golpe. E a pessoa depois tem que ir embora, sair correndo, deportado, porque não tinha direito, aplicou. E tem pessoas que acham que, eu vou fazer, não vai dar nada. Aqui vai dar. Então, pode não dar nada hoje, pode não dar nada em 5 anos, mas em algum momento esse caso é julgado. Esse caso vai ser julgado. E as pessoas, elas ficam acomodadas uma vez que entram no processo, porque sabe que é um processo longo, deixa e não cuida de resolver as coisas que tem que resolver também. Exato, e depois uma hora a conta chega. E estamos fazendo uma mudança de governo. É verdade. E com a mudança de governo, você tem que esperar mudanças imigratórias também. É verdade, então tem que fazer a coisa certa, gente. Então esse foi mais um vídeo com a nossa querida convidada Izzy Pinho, advogada de imigração aqui em Orlando. Muito obrigada, Izzy. Obrigada, gente. Até mais.